síndromes maníacas e transtorno bipolar. Roteiro: Bárbara Pagliotto, Flávia Moreira e Esdra Silva. A base da síndrome maníaca são sintomas de euforia, alegria exacerbada, elação, expansão do eu, grandiosidade ou irritabilidade marcante desproporcionais aos fatos da vida e distintos do estado comum de alegria ou entusiasmo que o indivíduo sadio apresenta em sua vida. O quadro deve durar pelo menos uma semana, mas a média de duração do episódio maníaco é por volta de 3 meses. Também ocorrem ideias de grandeza, poder, riqueza e ou importância social. Elas podem chegar a configurar verdadeiros delírios, humor congruente, como delírios de grandeza, missão ou poder, ou humor incongruente, como delírio de perseguição ou de passividade. Também podem estar presentes alucinações, geralmente auditivas, olfativas ou visuais. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, exige para o diagnóstico de episódio maníaco que estejam presentes, na maior parte do dia por pelo menos uma semana, mas geralmente duram bem mais que isso, além de humor elevado, euforia, elação, pelo menos mais 3 dos sintomas de mania, e 4 se o humor for apenas irritável, descritos a seguir. Aumento da autoestima. O paciente se sente superior, melhor que os outros, mais potente. Diminuição da necessidade de sono. Às vezes os familiares referem como insônia, mas trata-se de fato de diminuição do tempo de sono, sem queixas do paciente, que dorme pouco, de 3 a 4 horas por noite sem que isso afete. Loquacidade. Produção verbal rápida, fluente e persistente, ou logorreia. Produção verbal muito rápida, fluente, com perda das concatenações lógicas, substituídas por associações contingenciais ou por assonância ou pressão para falar. Tendência irresistível de falar sem parar, de não conseguir interromper a fala. Alterações formais do pensamento. Expressam-se como fuga de ideias, desorganização do pensamento, superinclusão conceitual, tangencialidade, descarrilhamento, incoerência e logicidade, perda dos objetivos e repetição excessiva. Pacientes maníacos apresentam também pensamentos com combinações extravagantes com irreverência e jocosidade. Distraibilidade. Atenção voluntária diminuída e espontânea aumentada. Aumento de atividade dirigida a objetivos, no trabalho, na escola, na sexualidade, ou agitação psicomotora. Envolvimento excessivo em atividades potencialmente perigosas ou danosas, como comprar objetos ou dar seus pertences indiscriminadamente e realizar investimentos financeiros insensatos ou indiscrições sexuais, a comportamentos sexuais aumentados, desinibidos, e o paciente se torna particularmente vulnerável a exposições sexuais de risco, sexo desprotegido. Outros sintomas não citados pelo DSM-5 como critérios diagnósticos também podem ser encontrados nos episódios de mania, tais como labilidade afetiva, oscilação rápida e fácil entre momentos alegres, eufóricos e momentos de tristeza e choros abruptos. Agitação psicomotora. Pode ser muito intensa e configurar até quadro de furor maníaco. Arrogância. Em alguns pacientes maníacos é um sintoma destacável. Heteroagressividade. Geralmente desorganizada e sem objetivos precisos. Desinibição social e sexual. Leva o indivíduo a praticar comportamentos inadequados em seu meio sociocultural, os quais não realizaria fora da fase maníaca. Mania franca ou grave. Trata-se da forma mais intensa de mania, com aceleração grave de todas as funções psíquicas, taquipsiquismo acentuado, agitação psicomotora importante, heteroagressividade, alterações formais do pensamento, como fuga de ideias ou desorganização do pensamento, ideias e delírios de grandeza, mania irritada ou disfórica. Trata-se de uma forma de mania na qual predomina a irritabilidade, o mau humor, a hostilidade em relação às pessoas. Podem ocorrer heteroagressividade com destruição de objetos. Mania com sintomas psicóticos. Trata-se de episódio maníaco grave com sintomas psicóticos, como delírio de grandeza ou poder, humor congruente e delírios de perseguição, humor incongruente. Também às vezes alucinações auditivas, olfativas ou visuais podem ocorrer isoladamente ou acompanhar os delírios. A mania psicótica é, de modo geral, um quadro muito grave, com comportamentos bastante alterados, podendo haver agitação psicomotora e comportamentos disfuncionais perigosos para o paciente e seu meio social. Mania mista ou mania com características mistas. São sintomas frequentes nos quadros mistos, pensamento e ou comportamento confuso, agitação psicomotora, distúrbios do apetite, ideação suicida e, eventualmente, sintomas psicóticos. Pacientes com episódios mistos podem apresentar mais ansiedade, uso de substâncias e risco de suicídio.
Trata-se de um diagnóstico bastante difícil, confundindo-se com depressão ansiosa, mania associada a transtornos da personalidade e mania, ou depressão associadas a delírio. Hipomania. A hipomania é uma forma atenuada de episódio maníaco que muitas vezes passa despercebida, sem receber atenção médica ou psicológica. O indivíduo está mais disposto que o normal, fala muito, conta piadas, faz muitos planos, não se ressente com as dificuldades e os limites da vida. Pode ter diminuição do sono, mas não se sente cansado após muitas atividades e deseja sempre fazer mais. O DSM-5 exige para a hipomania um período mínimo de 4 dias, e não de uma semana, como é o caso do episódio de mania. Ciclotimia ou transtorno ciclotímico. Pacientes que apresentam, ao longo de suas vidas, muitos e frequentes períodos de poucos e leves sintomas depressivos, por exemplo, sentir-se para baixo, com interesses diminuídos, cansaços seguidos em periodicidade variável, de certa elevação do humor, por exemplo, um tanto eufórica, irritável ou com expansão do eu e ativação psicomotora. Isso ocorre sem que o indivíduo apresente episódios completos de depressão. Esses sintomas com as oscilações de humor devem durar no mínimo 2 anos, mas geralmente acompanham as pessoas acometidas por toda a vida. Transtorno bipolar. O TB em seus vários tipos é marcado por seu caráter fásico, episódico. Os episódios de mania e depressão ocorrem de modo relativamente delimitado no tempo, e com frequência, há períodos de remissão, em que o humor do paciente encontra-se normal, eutímico, e as alterações psicopatológicas mais intensas regridem. Transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2. No caso do TB tipo 1, deve haver episódios depressivos intercalados com fases de normalidade e pelo menos uma, mas geralmente várias, fase maníaca bem caracterizada. No TB tipo 2, ocorrem episódios depressivos intercalados com períodos de normalidade e seguidos de fases hipomaníacas. Aqui o paciente não deve apresentar fases evidentemente maníacas, mas apenas hipomaníacas. Transtorno bipolar tipo ciclagem rápida. Para o diagnóstico do tipo ciclagem rápida, é necessário que o paciente tenha apresentado, nos últimos 12 meses, pelo menos 4 episódios bem caracterizados e distintos de transtorno do humor, mania ou hipomania ou depressão. Os episódios podem ocorrer em qualquer combinação ou ordem. Para 2 episódios da mesma polaridade, deve-se verificar intervalos de pelo menos 2 meses de remissão parcial ou total dos sintomas ou, no caso de episódios de polaridade distinta, guinada para episódio de polaridade oposta, depressão para mania ou o inverso. Sem necessidade de períodos intermediários de normalidade do humor, o TB do tipo ciclagem rápida tem surgimento mais precoce, curso mais longo, mais uso de álcool e substâncias ilícitas e aumento do risco de suicídio. Observação: o TB tem uma base genética que, embora muito heterogênea, é indubitavelmente relevante e o diagnóstico diferencial mais difícil no contexto infantil é entre os episódios de mania em contraposição ao TDAH e ao transtorno disruptivo da desregulação do humor.